Oi, gente, muito bom dia, tudo bem? Sou Eduardo Macedo, sou professor de vocês de Introdução aos Procedimentos Radiológicos e hoje a gente vai estar dando início a uma das melhores partes dessa matéria, gente, que é a rotina para os exames radiológicos. Então vamos lá dar início, né? Pronto, vou começar passando logo o sumário, tá bom? Como é que funciona? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a rotina, sobre o que é a rotina dos exames, os tipos de incidência que a gente vai estar vendo, tá bom? Esse início de aula a gente vai começar falando sobre os membros superiores, mais especificadamente sobre dedos, mãos e punhos, esse tipo de exame, esse tipo de incidência, tá bom? Nas outras aulas a gente vai ver um pouco mais sobre as outras partes das mãos, incidências do tornozelo, tórax, tudo no geral, mas primeiramente vamos estar dando início às básicas de dedos, mãos e punhos, membros superiores. A rotina, vamos lá, gente. A rotina o que significa rotina? Rotina é um número mínimo de incidências para o estudo de determinada região anatômica. Simples, galera. A rotina é isso. A rotina tem que ter no mínimo 2 exames. Não pode existir uma rotina de só um exame, gente, de modo algum. Ninguém consegue analisar um tornozelo, como tem aqui nessa imagem, somente com uma radiografia. Não. No mínimo 2, gente. Os marcadores, vocês lembram que eu falei para vocês, né? Que tem aqui um marcadores de lado esquerdo, marcadores de lado esquerdo e AP, que é onde entram. Como eu falei, sempre tem que ter, gente. O que a gente tinha falado nas aulas passadas, agora a gente está juntando aqui na aplicabilidade na rotina geral, tá bom? Vamos seguindo. Tipo de incidências complementares. A gente falou das rotinas, que é as básicas, e agora as complementares. O que são as complementares? São incidências, galera, que são vistas juntos com a de rotina, com o objetivo de esclarecer alguma hipótese diagnóstica. Como a gente estava falando de tornozelo anterior, vou continuar com um exemplo complementar de tornozelo. Essa incidência é chamada de incidência de Mortise. Essa incidência é para verificar essa divisão bem que é articulada da fíbula. Porque na normal a gente não consegue ver. Vou até voltar aqui o slide. A gente está vendo que ela fica bem coberta. A gente não consegue avaliar muito bem se tem algum tipo de luxação, fratura nessa região, porque está muito sobreposta. Então, o que é que a gente faz? Uma incidência complementar de tornozelo, que é nesse caso. É uma incidência que não faz parte da rotina, porque a rotina a gente viu que são aquelas duas incidências. E o complemento é o que? Essa amortise que a gente está vendo melhor, essa fíbula. Ela serve sempre que o médico quiser esclarecimento sobre alguma determinada região, tá bom? Prosseguindo, pessoal, vamos lá falar sobre a incidência panorâmica. O que é a incidência panorâmica? São incidências que cobrem uma parte total da região anatômica de estudo, tá bom? A gente viu lá que o tornozelo é somente a região do tornozelo, porque é a região focada. Nesse caso aqui não, gente. A panorâmica é quando ele quer ver toda a estrutura. Um grande exemplo de panorama é o exame de coluna total, porque ele pode pedir um exame de coluna separado, como por exemplo somente da cervical, somente da torácica, somente da lombar, do sacrocóccix, mas não, ele pediu um colo, alguns chamam de colunão, um exame da coluna panorâmica, coluna total, ou seja, ele quer todos os segmentos da coluna de uma só vez, porque ele consegue avaliar a escoliose, como tem nesse caso aqui, perto da região lombar. Ó. Outro também que é muito utilizado é panorâmico dos dentes, gente, que também é utilizado para ver toda a arcada dentária de uma só vez. Bom, são os maiores exemplos que a gente tem de tipo de incidência panorâmica. Pronto. Incidências localizadas. A gente falou da panorâmica, que é do corpo todo, e agora vamos para as localizadas. São incidências complementares também, mas só que de regiões isoladas com maior detalhes, para analisar possíveis patologias. Esse aqui é um grande exemplo. Essa parte aqui, gente, é os ossos sesamoides dos dedos. A gente nos dedos tem essas duas bolinhas, são chamadas de ossos sesamoides, que também pode acontecer fratura, né, gente? Se é osso, pode ter fratura. Então, o médico às vezes pede solicitação para ver essas regiões bem detalhadas. Então é chamado de incidências localizadas, tá bom? A incidência de patela, que a gente viu em aulas anteriores, também é incidência localizada. Por quê? Porque ele só quer ver a patela. Membro superior. Vamos lá primeiro falar um pouco da anatomia do membro superior, antes de a gente passar para os exames no geral. Membro superior. Essa região é unida ao tórax e é dividida em 3 segmentos. Quais são os 3 segmentos? Braço, antebraço e a mão.
A mão ocupa a parte mais distal do membro superior e possui 5 dedos. Lembrando, galera, que dedos também podem ser chamados de quirodáctilos. Eu comecei, uma história bem engraçada, eu comecei a estagiar bem cedo. Aí o médico pediu tipo, acho que foi aproximadamente no primeiro, segundo. Aí o médico pediu um de quirodáctilos. E eu, meu Deus, o que é quirodáctilos? Que eu novo não sabia, né? Aí depois que eu descobri que é dedos. Então é bem importante, galera. Por isso que eu gosto de botar aqui dedos e quirodáctilos, porque tem alguns médicos que gostam de pedir quirodáctilos. Então é bom a gente estar sempre é, resquício na anatomia também, tá bom? Nos outros linguajares. Na sua parte proximal, pelo osso do carpo, tá bom? Ele é junto pelo osso do carpo, que é dividido em dedos, pode ser chamado de falange também, metacarpos, no caso tem os dedos que são os quirodátilos, falange, metacarpo e carpo, que é a região do punho, tá bom? Metacarpo, localizado na parte medial da mão, como eu estava falando aqui, é o que une os dedos até o carpo, que é o próprio punho. O carpo é constituído em 8 ossos de duas fileiras. A fileira distal, que é o trapézio, trapezoide, capitato, amato, e o proximal, que é o escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, que vocês vão ver bem detalhado nas aulas de anatomia de vocês, tá bom? Rádio. Rádio localizado na lateral do braço. Como eu falei para vocês, todo rádio tem antena, então esse lado aqui é o rádio, tá bom? Cotovelo. O cotovelo articula braço com o antebraço. Essa parte aqui é a parte que vai juntar o húmero com o rádio e una, tá bom? Mas na verdade ele só é ligado a um, não é os dois. Tem que ficar bem atento a esse detalhe. O braço é o segmento proximal do húmero, que é segmento proximal do membro superior, que no caso é o próprio húmero. Número mínimo, galera. Eu já tinha falado para vocês no início, né, que o número mínimo de incidências deve ser feito é duas, tá bom? Sempre tem que ser duas, não pode ser uma, mas por que uma? Porque uma você não vai conseguir visualizar tudo, gente. Tem que ter duas. Por causa que a primeira é de um ângulo e a segunda de um ângulo em até 90 graus, para você ter uma qualidade melhor, visualizar muito melhor. O exame radiográfico deve incluir as duas articulações, gente. Outro detalhe super importante. Presta atenção, gente, nesse exame aqui. A gente vê o húmero, né? E quais são as duas articulações? A glenohumeral, que é essa articulação, e a articulação do cotovelo. As duas estão inclusas na imagem e é como tem que ser feito. A gente tem que estar incluso as duas, porque senão a imagem está errada. Você vai fazer uma radiografia da tíbia, tem que ter as duas articulações, a articulação da parte do joelho, que é a parte de cima, e também a articulação da parte do tornozelo também, tem que ter as duas articulações mais próximas, tá bom? Vamos prosseguindo. Prótese, gente. Toda prótese deve estar incluída na imagem. Esse aqui a gente não tá com a gente não coloquei a imagem da prótese porque é sobre imobilização ortopédica. Mas, por exemplo, se tiver alguma prótese, vamos supor que esse osso aqui é todo metálico, né? Então todo esse osso aqui tem que estar incluso. Vai estar incluso na imagem todo ele, caso ele seja uma prótese, tá bom? Então o que acontece? Imobilização ortopédica. Quando ocorrer, deve aumentar o KV de acordo com a estrutura. Por quê, gente? Se vocês repararem, aqui tem um gesso. E o gesso vai atrapalhar na imagem. E se a gente quer ter uma melhor penetrabilidade, a gente aumenta o KV. Falar em penetrabilidade, vai falar em KV, bom? Incidência de primeiro dedo. O que acontece? O PA de polegar. O PA de polegar, ele, como é que ele funciona? A imagem deve ser nítida, bem nítida. Identificação legível, tem que ter identificação no canto quando for fazer. E o PA do primeiro dedo polegar, como eu expliquei. E o raio central focado na primeira articulação metacarpofalangiana. Ou seja, galera, vai entrar bem aqui, ó, entre a falange do carpo e do metacarpo. Tá bom? O raio central bem aqui, bem especificado. Devem ser visualizadas bem as falanges do primeiro dedo e do metacarpo. Ou seja, deve ser a falange do primeiro dedo e do metacarpo. Tem que estar bem limitada, gente. Tem que estar bem abertazinha, tá vendo? Pra gente visualizar bem direitinho como é que funciona. Perfil. Ainda na rotina, gente, ele segue o mesmo padrão do primeiro dedo, tendo que ter nitidez, tá bom? Qualidade de imagem tem que ter perfeito. E além disso, tem que ser visualizado espaços intraarticulares,
dos dois tem que ser visualizado. E o raio central focado na primeira articulação metacarpofalangiana, onde tem esse xizinho. Praticamente é a mesma da anterior, gente. Ele só reforça sobre o raio central. Eu só estou reforçando sobre o raio central para a gente verificar. E também sobre o espaçamento. A gente tem que ter qualidade de imagem para a gente estar visualizando. Método de Robert, gente. Método de Robert é chamado AP, onde um raio vai entrar na anterior e sair na posterior. Um detalhe que o método de Robert ele não faz parte da rotina de dedo, tá bom? O método de Robert é só quando o médico pede alguma variável, então você faz o método de Robert para visualizar melhor essa parte em contato com o filme. Mesmo procedimento, eu botei aqui mesmo padrão do PA de primeiro dedo, tem que ter nitidez, a qualidade da imagem, o raio central focado na primeira articulação, como sempre. Espaços articulares têm que estar abertos para poder visualizar melhor, para saber se tem algum tipo de luxação, fratura, sempre tem que estar bem delimitado, mas o padrão segue sempre do PA. Agora vamos lá para os demais dedos. Incidência do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Vamos lá para a primeira, que é PA. A PA deve ter identificação legível do lado, para você poder compreender qual dos lados correto. Raio central focado na articulação interfalangiana. Presta atenção, galera, essa aqui já é diferente. A outra não era interfalangiana, ou interfalângica, a mesma coisa. A outra era entre as falanges e o metacarpo, bem aqui. Essa não, é interfalangiana, vai ser entre as falanges. É a falange proximal e a falange medial nesse caso, tá bom? Você vai ter que colocar. A articulação deve estar abertas e imóveis, gente. Vai ser focado mais ou menos bem aqui, o raio central, de acordo com o dedo que foi estudado. E a articulação aberta, tá vendo? A articulação aberta, essa aqui não ficou tão aberta, mas mesmo assim é para desse modo que tem que ficar, tá bom? As articulações abertas. PA de terceiro dedo. Essa aqui é só um exemplo para vocês verificar como é que funciona, tá bom? Mas segue o padrão para todas as demais, para segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, exceto o PA de primeiro dedo, que é de polegar, que foi o que eu falei anteriormente. PA de terceiro dedo. Aqui vai funcionar como é que a anatomia, tá bom? O 1 é a falange distal do terceiro dedo, tá bom? O 2 é a falange medial e o 3 é a falange proximal, que é a distal, medial, proximal do corpo. Bom, o 4 vai ser o metacarpo, a articulação distal do terceiro dedo, articulação proximal, e a 7, a articulação metacarpo-falangiana. Por quê? Aqui é um metacarpo e aqui é uma falange. Articulação metacarpo-falangiana. E ainda tem os ossos sesamoides, que é esse ossinho aqui, tá bom? Que a gente tem, mas um pouco irrelevante em questão de para fazer exames para verificar. Vamos seguindo. Perfil de segundo, terceiro e quarto, quinto dedo. Aquela deu exemplo, né? Usando o terceiro dedo, dando o dedo, né? Aí no caso segue o mesmo padrão da PA. Normalmente sempre o PA é com padrão, tá bom? Tem que ter identificação do lado correto, qual o dedo que vai ser analisado, imagem nítida, o raio central focado na articulação interfalangiana, ou seja, entre as duas falanges. E aqui é a imagem como ela deve ficar, tá bom? Ela vai ficar com o espaço articular bem delimitado e entre ambas, tá bom? Para ter a melhor qualidade da imagem. Vamos lá, prosseguindo. Estudo radiográfico da mão, a incidência de mão, galera. Passamos do dedo, agora vamos para a mão. O chassi é o mesmo cassete, o mesmo filme que deve ser usado, só varia de acordo com o equipamento que você estiver utilizando. E você que não sabe o que é um chassi, um cassete, um filme, está aqui, galera, o exemplo que eu botei de um chassi. Porque esses filmes aqui são que a gente faz a imagem, que é o receptor de imagem. Cada um que a gente vai fazer. Cada um é para determinado tamanho. Por exemplo, esse aqui é usado para mão, para punho, esse daqui para mão, esse aqui pode ser usado para outro exame, dependendo. Esse aqui pode ser também utilizado para tórax, para coluna, varia de acordo com a estrutura a ser analisado o tamanho dele, tá bom? Aí o que acontece? A incidência de mão tem que ter imagem nítida, bem óbvio, a colimação correta, porque imagina você pegar um filme desse aqui, 35 por 43, é enorme, para fazer uma mão. Aí você pega e deixa a colimação aberta aqui todinho, todo esse foco aqui, sendo que você vai fazer radiografia só da mão aqui. Não pode, a gente tem que fazer só a limitação. Identificação correta, identificar qual a mão, qual lado e deixar tudo especificado, tá bom?
PA de mão unilateral, gente. A rotina de mão é somente PA e oblíqua. Botar na cabeça. PA de mão é somente PA e oblíqua. Rotina de mão é somente PA e oblíqua, tá bom? Sim, galera, continuando. A PA de mão unilateral pode ser chamada de dorso palmar, tá bom? Que no caso vai entrar no dorso e vai sair na região palmar. Faz parte da rotina do exame de mão, como eu falei. O paciente deve se manter imóvel e o raio central deve entrar na terceira articulação metacarpo-falangiana. Bem simples. A PA de mão bilateral vai seguir o mesmo procedimento do anterior. Só que o que diferencia, galera, porque essa daqui normalmente é pedido para fazer exames especiais, como por exemplo avaliar a idade óssea. Nas artroses e artrites, eles visualizam também com maior qualidade o que está acontecendo. Não? E os mesmos fatores da PA. O que diferencia mesmo é só quando é que ele deve ser utilizado. Normalmente quem faz muito isso é criança, para avaliar o crescimento, até quando ela vai crescer, tá bom? Oblíqua unilateral, pode ser chamada de oblíqua interna de PA. Também, porque o raio vai entrar no posterior e sair no anterior. O raio central incide na terceira articulação metacarpo-falangiana, ou seja, não é mais aqui. Como vai ser da mão, vai ter que ser mais centralizado. Terceira articulação metacarpo-falangiana. Observação, galera. A rotina de mão é somente PA e oblíqua. Eu vou deixar bem claro mesmo para não confundir. Para não pensar que a rotina de mão é PA e perfil, tá bom? Porque tem muita gente que confunde. Sim, gente, tem que sempre lembrar disso, que a PA e oblíqua que é rotina. Porque realmente é porque a rotina de punho vai ser PA e perfil. E punho confunde um pouco com mão. Então sempre lembrar que a rotina de mão é PA e oblíqua. Pronto. O PA, quando a incidência é realizada com o terceiro dedo ondulado contra o braço, ocorre sobreposição do carpo e a parte do rádio. Esse é um detalhe do posicionamento, gente. Quando a incidência é realizada com o terceiro dedo angulado com o antebraço, ocorre uma sobreposição do carpo e do rádio, o que não pode acontecer. Olha aí, galera, o que acontece. Ó, tá vendo que a mão não está reta como deve ser, tá vendo? Porque ele deve ser de acordo com o rádio. Deve ser bem retinho aqui. E ele não está reto, ele está inclinado. Quando isso acontece, há sobreposição. Tá vendo? Há sobreposição aqui nessa região. O que não deve acontecer. Quando ele está reto, não. Ele fica mais aberto, dá para visualizar melhor. Bom, esse é o correto. Esse aqui é o errado, porque está inclinado. Estudo radiográfico de punho. A gente falou um pouco da mão, né? Agora a gente vai falar um pouco do punho. Os ossos com maior frequência de lesões do carpo do carpo significa punho, tá bom? São semilunar com luxações e o escafoide com fraturas e pneumoartrose. Escafoide principalmente, galera. O escafoide é o que mais tem cometência a lesões. A rotina básica de punho consiste em PA e perfil interno, para não confundir, tá bom? Rotina de mão, PA e oblíqua. Rotina de punho, PA e perfil. Só lembrar, galera, punho tem P, P de PA, P de perfil. Pronto, para não confundir mais com mão. Tá bom? O P é de punho, P é de PA, P de perfil. Perfeito. O chassi pode ser usado 2, o 13 por 18, que ele é bem pequenininho, só para pegar a região do punho, ou o 18 por 24, só que ele tem que ser colimado para não irradiar outras partes, como os dedos, o antebraço, essas regiões. Posicionamento de punho, parâmetros gerais. O parâmetro geral quais são? A imagem radiológica tem que ser nítida, bem óbvio. Inclui todas as regiões ósseas, inclusive as partes mole. Não pode cortar essas partes mole, galera, porque não é somente para ver ossos, ele também às vezes quer ver algum procedimento nas partes moles e a identificação que tem que estar sempre presente. Posicionamento póstero anterior, PA. É utilizado na rotina do carpo. O paciente deve se manter imóvel, logicamente, né? Não pode se mover porque senão causa movimento. O cotovelo flexionado no ângulo de 90 graus para manter a maior estabilidade. Deve ocorrer leve flexão dos dedos, tá bom? Porque quando você flexiona os dedos, automaticamente você flexiona para cima, automaticamente o punho vai ficar mais em contato com o filme, que é no caso a parte de baixo. Quando isso acontece, fica melhor de visualizar. Parâmetro de avaliação.
Tem que estar incluso, gente, deve aparecer 1/3 distal do rádio e 1/3 da una proximal. Ou seja, deve aparecer 1/3 do rádio e 1/3 da una. E o terço do metacarpo. Eixo do terceiro metacarpo deve estar alinhado ao eixo do rádio, tem que estar bem alinhado os dois aqui. E a articulação rádio-unar deve estar aparecer separada, ou seja, o rádio e a una devem ser separados. Pronto. Perfil interno. Lembrando, punho, P de PA, P de perfil, rotina. Pode ser chamado perfil medial ou incidência em lateral medial. Por quê? Porque o raio entra na lateral e sai na região medial, gente. Faz parte da rotina do estudo do carpo. O paciente deve ficar imóvel, como foi dito. A posição da mão deve estar alinhada com o antebraço, ou seja, tem que estar bem reto aqui a posição da mão. Os dedos estendidos e o punho em posição de perfil. Porque é o perfil, né? Deve incluir 1/3 da parte distal do rádio da una, ou seja, deve incluir essa parte aqui. Una e rádio devem estar sobrepostos, eles têm que estar, no caso, um tem que estar na frente do outro, não pode, tipo assim, aparecer o rádio aqui e a una aqui, porque vai informar que está angulado e não reto, tá bom? Aqui é um mapazinho para quem quiser ver um pouquinho da anatomia, eu já deixei aqui bem detalhado o que é o rádio, o que é a una, os ossos do carpo, tudo certinho, tá bom? PA com desvio unar, galera. Você lembra no início da aula que eu disse que o desvio unar era super... Perdão, no início da matéria que o desvio unar era bem importante, o desvio radiar e o desvio unar. O desvio unar, ele é complemento do carpo. Ele tem o objetivo de mostrar o escafoide, porque o paciente deve se manter imóvel partindo da posição PA. O que acontece, gente? Ele vai ter que ficar parado aqui com a posição PA normal e depois ele vai inclinar para o lado da una, no caso. Aí ele vai estar aqui e vai inclinar. O antebraço não deve ser flexionado medialmente e o primeiro dedo não pode ser abduzido. O primeiro dedo tem que ficar parado, gente. Não pode mexer não. Mexe só essa parte aqui, tá bom? Queria agradecer essa aula, gente. Teve muito conhecimento. Eu sei que ela tem muita informação mesmo para se dar. Mas a gente ainda vai ter outras aulas para estar explicando um pouco melhor e ter um pouco mais de conteúdo, tá bom? Porque essa foi bem mais básica, só a rotina e alguns complementos sobre determinadas estruturas, tudo bem? Pois eu queria agradecer. Muito obrigado, gente, e até a próxima aula.